É um capitalismo coletivo em ideias, um capitalismo coletivo ideal. Então, esse pessoal que está aí, nós podemos ter algumas surpresas. De uma hora para outra, e for conveniente para esse pessoal que já entregou parte do pré-sal, que já desativou as conquistas que a Petrobras conseguiu durante tanto tempo. Que Petrobras é essa que cresce, que aumenta o seu valor de venda e tudo, apesar de alguns colocarem como sendo uma empresa em uma profunda crise. Está em crise a nossa situação econômica. Mas, voltando à história, nós temos aí uma perna na forma da lei, que nós não podemos abrir mão dela, apesar que nós não fizemos nenhuma revolução armada, para dizer, como Lenin disse, todo poder os sovietes, nós não podemos fazer isso, até porque nós não temos sovietes. Nós estamos dizendo aqui, nossos sovietes não estão armados, foi desarmados, nós não temos uma Venezuela com o pessoal, com rifle, com treinamento, com tudo isso, porque o que se fez aqui foi distribuir cesta básica, entregue muitas vezes por pastores que se apropriaram disso aí para ganhar o voto, para votar contra o próprio Lula, contra a própria esquerda. Infelizmente, fizemos até certo ponto gol contra nesse momento, mas era o que se podia fazer. O fato é que eu repito o que eu colocava na primeira parte do programa. Nós temos que nos reinventar, nós temos que, de fato, nos apropriar dos nossos espaços, sem abrir mão, naturalmente, disso que o ator Rodrigo está falando, na perspectiva da democracia, da reconquista da democracia, né, de devolver o poder para que o povo decida o que tem que fazer. Isso é o que nós temos que lutar formalmente, mas não acreditar que porque nós estamos lutando formalmente, esse pessoal que jogou pedra aí, o ressurgimento do integralismo, esse monte de fascistas aí, eles não vão abrir mão, que é a classe que tinha perdido um espaço, né? Hoje volta a concentrar a renda, os 70% que o Vladimir já colocava aí, mais pobre, ficou mais pobre ainda, e aí esse pessoal vai querer continuar entregando dinheiro para os banqueiros, essas coisas aí. Bem, eu estou até impressionado com a nossa disciplina, estamos correndo bem, estamos na segunda parte do nosso programa. Você que está conosco aqui no nosso RC Roda de Conversa, especial 2019, fora Bolsonaro 2020, nós estamos fazendo um programa especial, como já falei, e dividido em 5 partes, né? Agora nós estamos ainda entrando agora, nesse momento, na terceira parte, né? Nós fizemos até agora 2 partes. A primeira parte, a eleição fraudulenta e o governo fraudulento. Se você não assistiu, volta lá na primeira parte e assiste os comentários de todos nós aqui sobre essa parte das grandes mobilizações do primeiro semestre, a não mobilização, um ano de desgoverno e todos os seus tópicos, né? E agora a gente concluiu aqui com o Lula preso e o Lula solto. A nossa e não livre, né? Estão tentando colocar muitos processos para evitar mais uma vez a disputa eleitoral. Mesmo essa democracia fajuta, eles não estão deixando acontecer, né? Então nós vamos entrar na terceira e grande parte aqui. Temos, como eu falei, temos mais 3 partes, né? 3 partes. O mundo em grande efervescência de luta de classes, a superprodução de conhecimento e produtos, a brutal concentração de renda, né? 70% da pobreza ou extrema pobreza, o mundo produziu isso, é um tópico, e as lutas políticas da Paraíba será o último tópico, né, que a gente vai tratar, né, nesse nosso programa de hoje. Agora nós vamos começar justamente o momento, o mundo em grande efervescência de luta de classes, né? E aí a gente já falou alguns momentos em Venezuela e tal, mas aqui América Latina, né? Europa, Estados Unidos, China, Rússia, Irã, Israel, a Rússia que acabou de anunciar um míssil capaz de vencer as barreiras de defesa dos Estados Unidos, né? A Rússia que junto com a China tem uma aliança de apoio comercial, de interesse comercial com a Venezuela, que junto com
os milicianos populares da sociedade venezuelana sustentam, né, com o apoio do exército e do povo, o governo popular de Nicolás Maduro, fruto do processo revolucionário da Venezuela. Eu costumo dizer todo momento que meu livro de cabeceira hoje é esse, A Venezuela sob Ataque, né? Esse é meu livro de cabeceira que eu estou indicando para todo mundo, né? Esse é o terceiro programa, eu acho que eu apresento, né? Ou o quarto programa, mas continua vivo, né? Interessante, o que a gente vai conversar aqui hoje agora, né? Então nós vamos passar rapidamente a palavra para Vator dentro desse contexto, né? O mundo em grande efervescência de luta de classe. América Latina, Europa, Estados Unidos, China, Rússia e Israel, né? Então tudo esses aqui tem uma interação muito grande, né? Porque tem muito a ver com cada um de nós que está aqui nesse momento no seu RRC Roda de Conversa. Vator. 4 programas, ele ainda não leu o livro, eu já pedi emprestado, ele não emprestou. Bom, falar da questão das lutas nas Américas, né, não é falar simplesmente do ano de 2019. Você vai ter uma crise iniciada nos Estados Unidos da América em 2008, a chamada bolha imobiliária. Não é? Essa crise ela assolou o mundo todo, ela atingiu o mundo todo. E é uma crise onde os teóricos dizem que o capitalismo ainda não se recuperou, professor Donato, dessa crise de 2008. Então aquelas crises cíclicas do capital, elas se tornaram mais curtas e ao mesmo tempo insolúvel. Então é o capitalismo que está em xeque hoje, é o neoliberalismo que está em xeque. Dizer que nessa perspectiva, nós temos, por exemplo, o Chile. A crise nas Américas começou pelo Equador. O Equador começou lá com o Lenin Moreno traindo o Rafael Correa, se elegeu como presidente do Equador na mesma linha de Moreno, mas traiu e adotou o neoliberalismo lá. E aumentou da noite para o dia em 100% o valor do combustível, o que levou o Equador a uma grande crise, onde o povo foi para a rua e foi a primeira grande mobilização que nós tivemos. Depois tivemos uma grande mobilização no Haiti, não é? Uma mobilização imensa no Haiti, que é um país importante, porque é o primeiro país onde os escravos, os escravizados, tomaram o poder, não é? No Haiti. E você depois tem aí um levante em Porto Rico, que é uma possessão norte-americana, mas onde conseguiram barrar o governador nomeado pelos Estados Unidos. Então você vai ter um momento muito importante, que é esse movimento chegando ao Chile. O Chile tem 40 anos de implantação do neoliberalismo. O Pinochet deixou o governo, mas deixou uma constituição construída aos moldes da ditadura chilena, aos moldes do pensamento neoliberal. Perverso, né? Perverso, capitaneado por Pinochet, e que se estendeu ao longo desses 40 anos, e Paulo Guedes passou lá. Esse ministro nosso da economia, que está tentando implantar, e que dizia que o Chile era um oásis, era tudo de bom, né? Inclusive a Previdência Social, esse mesmo Paulo Guedes, que tenta implantar isso aqui no Brasil, é aquele que passou pelo Chile, e o Chile tem uma efervescência social, uma revolta, um levante popular muito forte. E chegamos então à nossa Bolívia, onde o Evo Morales tenta o 4º mandato, é eleito inclusive legitimamente no primeiro turno, mas existe o golpe lá na Bolívia. O Evo Morales, a partir da violência dos fascistas, ele é obrigado, e fundamentalistas também, professor, fundamentalistas, e teve que fugir, teve que se refugiar primeiro no México, hoje está na Argentina, e é basicamente o que você tem. A Europa tem a França, que tem um movimento extremamente importante dos coletes amarelos, que dominam inclusive a questão dos transportes e, portanto, conseguem uma grande mobilização. Então, mais ou menos falar dessa questão, mas hoje, acima de tudo, um mundo bipolar. Você tem, de um lado, o capitalismo decadente, decrépito dos Estados Unidos, que foi quem implantou o neoliberalismo a partir do consenso de Washington com a dona Margaret Thatcher, mas que hoje se fecha e renuncia à questão da abertura de mercados, né? Acabou de taxar o aço brasileiro, mostrando que o Bolsonaro é um patinho, é um verdadeiro idiota nessa história toda,
né? E o acordo comercial entre Estados Unidos e China está mexendo com o mundo inteiro, né? Há um pacto entre Rússia e China muito interessante, muito importante, que está mexendo com toda a Eurásia e está fazendo a diferença. A China hoje é seguramente a maior potência econômica mundial e os Estados Unidos já começam a ter bolsões de pobreza imenso, né? Não vou entrar na questão do Irã, vou deixar para os demais companheiros, porque eu já me estendi um pouco. Eu acho que o Vator pegou muita questão aí, né? Eu queria pegar, focar o finalzinho que ele falou do bolsões de miséria nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aumentou em Los Angeles, desde 2015, vem aumentando 41% de moradores de rua. Segundo a pesquisa proporcional, Califórnia, Los Angeles, tem mais moradores de rua do que São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso é por isso quando eu falei na primeira parte, que essa questão dos fake news, que a Globo bota, a Folha de São Paulo, o Estadão bota, essa é difícil. Porque se eu pego uma fake news no meu celular, eu vejo que é fake news, passo para muita gente mostrando que é falso. Mas quem vai combater essa imprensa marrom, como é a Globo, são 3, 4 famílias que mandam no que o povo brasileiro acha que é de notícia. Para mim é uma das coisas muito fortes. E outra coisa, a pobreza aumentou muito. E lá nos Estados Unidos a pobreza não tem universidade, a classe média lá que caiu para a pobreza, ela não tem universidade particular como nós temos aqui. Pública, como lá é todas particulares. O seu filho nasce, você começa a fazer uma poupança para seu filho conseguir fazer um curso superior. No Brasil nós temos escolas, universidades públicas que esse governo fascista, né, tenta destruir e tenta acabar. E a Previdência? E a Previdência. E outra coisa, e o SUS. Nos Estados Unidos, você levar um corte, a maioria de classe média tem uma caixinha lá que você mesmo dá o ponto. Porque se você for para um hospital dar um ponto, você tem que deixar a mão lá para pagar, certo? E é isso que esse governo fascista quer fazer com a gente, quer acabar com o SUS, quer acabar com a saúde pública. E é isso que nós temos que ir para a rua, é isso que nós temos que fazer, o que nós não fizemos em 2013. Nós não pegamos as bandeiras do partido e fomos para a rua, mesmo a Globo, Folha de São Paulo, dizendo que não era as manifestações não era para ter bandeira de partido. É para ter bandeira de partido, sim. É para ter movimento, sim. E a gente que eu digo, alguns de esquerda, tirou suas camisas vermelhas e esconderam, tá entendendo? Não foram, aceitaram o que essa elite podre queria, não se bota bandeira, não se discute partido, criminalizou a política, criminalizou a justiça, mas não criminaliza os bancos, não criminaliza essa elite podre. E nós temos que ir para a rua sim, em 2020. Só lembrando, viu, que Detroit, inclusive, a situação é muito pior, porque Detroit perdeu 1 milhão de habitantes e hoje tem 40 mil imóveis desocupados. 1 milhão de pessoas. O mundo em grande efervescência de luta de classe, professor Donato. Bem, nós estamos dando ênfase a uma série de questões, inclusive a superprodução de conhecimentos, eu vou tomar por aí. Mas esse é o próximo ponto. Agora a gente está na América Latina, Europa, Estados Unidos, China. A luta de classe. Aqui é a subtópico. Então eu vou discutir. Não, o tópico está amarelo. Eu vou discutir essa questão quando eu for no próximo tópico, que eu vou falar sobre o avanço, a luta tecnológica, a última luta que nós chamaríamos de a nova
o pessoal terminar aí, porque... Tá atrapalhando. É que eu tava botando água, bem pouquinho para matar. Mulher é uma pra só, ele. mas faz movimento, vai... Eita, isso é machismo. É machismo. Conseguiu um aliado no programa. Vamos Isso é lá, vamos lá, machismo. professor. Mulher tem que estar sempre lutando pelos seus direitos. Isso, não- Coisa que mas vocês sem não invadir a minha precisam mais, fala. né? Sem precisar de invadir a minha fala. Ah, você vai ter um tempo para meu falar, tempo, por assim. favor. Você vai ter um Então, tempo. Machismo. Conseguiu um aliado no As sereias também eram mulheres Nós mais não somos humildes. sereia. Sereia Mandou nem amarrar. existia. Professor Donato, Sereia o nem mundo é existe. efervescência, América Latina, Latina, lutas eu tenho sociais, aí. o quase golpe na Isso, América Latina isso. nesse ano. E que o superpoder feminino não invada mais. Que tome o poder dos homens. Então o mundo é efervescência. Acho que alguns camaradas já colocaram aí, vocês têm um pouco, hoje nós temos acesso, né, através do Google, uma série de coisas. Observe o tamanho da luta que está ocorrendo dentro de um dos países mais, onde a liberdade democrática mais funciona dentro das normas do capitalismo. Os coletes amarelos na França. Isso chegou a ser chamado pelo The New York Times, a capa é The Macron's Nightmare, quer dizer, os pesadelos de Macron, que eram os coletes amarelos. Que os caras não estão lá para brincadeira, não. Tá lá, também não tem nome de partido, porque é um processo que todos aqueles que estão atingidos pelas reformas, e aí eu queria colocar pela primeira vez, eu colocando aqui, é que as reformas, a reforma da Previdência, quando aumenta a idade dos idosos se aposentarem, está atingindo diretamente aqueles jovens que estão sendo lançados no mercado. Porque uma quantidade enorme de jovens, cheios de vitalidade, necessitando de criar riqueza, de produzir o seu futuro, ficam sem expectativa futura. E os velhos, que estariam na hora de se aposentar, né, e ir para casa, não estou dizendo para fazer o que precisa, o que gosta de fazer isso que a gente está fazendo aqui, é que os velhos fizessem isso. Quando você tem um avanço de tirar reforma da Previdência, reforma trabalhista, para entregar R$ 1 trilhão para os banqueiros, como é esse bandido desse Paulo Guedes, nós estamos prejudicando os velhos, prejudicando os jovens, prejudicando a economia do país, porque retira dinheiro de circulação e temos que enfrentar tudo isso. Está acontecendo isso aí, como vocês estão vendo, a saída da própria Inglaterra, no Brexit, né? Na saída da Inglaterra, que a extrema-direita ganhou a proposta lá de sair. Que você procura entender aquela coisa lá que não é coisa de brincadeira. Já falei na situação da França. O ator já colocou aí questão de aquele movimento que começou e não terminou ainda, que ele muda de forma, mas não termina, que era o pessoal Occupy ou Wall Street, que eles diziam que a maior parte da riqueza do mundo estava na mão de 1% da população. Os outros 99% ficavam com a quantidade menor de riqueza. Isso está também, se alguém quiser interesse, eu costumo dar a fonte, se pegarem o livro do Thomas Piketty, que é um cara equivocado do ponto de vista quando ele analisa a economia marxista, e que o David Harvey diz, olha, leiam Piketty, mas não se esqueçam de Marx. O Piketty mostra essa questão de concentração de renda, é um grande aliado dessa luta, é um keynesiano aliado. Ele mostra tranquilamente que essa concentração de renda do mundo acontece aquilo que o Keynes já chamava na teoria geral do efeito do juros da moeda, que nós temos que salvar o capitalismo do próprio capitalismo. A ganância do capitalismo termina inviabilizando o próprio capitalismo. Então é isso que nós estamos vendo, é isso que está provocando essa grande convulsão no mundo e que dentro disso aí, eu acho que no próximo ponto a gente vai falar que é a questão da superprodução de conhecimento, e essa superprodução tem que se
massificar e não ficar na mão de pouca gente. Pois é, nós estamos assim já na reta final dessa segunda parte. Você está conosco aqui no RC Roda de Conversa, nesse final de ano, né, um programa todo especial pela presença do Donato, porque a gente reuniu todo o conselho editorial do Roda de Conversa, né, para fazer esse especial 2019 fora Bolsonaro 2020. Então nós fizemos já duas partes, estamos finalizando a terceira parte, né? Essa terceira parte que é um mundo em grande efervescência de luta de classe, que a gente teve nesse ano, né? Muita luta, muita coisa, e vamos entrar numa parte, né, que eu acredito que seja a parte mais importante desse nosso encontro, né? Que é justamente buscar uma compreensão, buscar uma síntese, né, do que está acontecendo no mundo em termos de... Porque vamos situar, né, um parâmetro, até no esforço de 2, 3 minutos, né, entre o período de Marx, de acumulação do capital, né, onde lá no século XIX, né, onde a gente tinha a produção em escala iniciando, a revolução industrial, as diversas revoluções industriais. Agora nós estamos na quarta revolução industrial, na verdade, né, que é a revolução da tecnologia de inteligência artificial, que está nos levando a um patamar assim, super produção. A produção hoje eu costumo observar, né, a produção nossa é gigantesca, nós temos galpões e galpões, atacadões e atacadões de milhões e milhões de produtos, né, um volume gigantesco de produção, né, e um volume gigantesco de conhecimento. E tudo que está se produzindo, né, tem um potencial de ampliação assim, tocar dos dedos, né? Nós estamos produzindo kombucha, né? Fazemos 1000 garrafas por mês. Para a gente passar a produzir 30.000, é assim, no estalar do dedo, em 6 meses, em 1 ano e tal. Então, toda a tecnologia, todo o processo é possível, né, hoje. Agora, paralelamente, o que é que está acontecendo? Uma brutal concentração de renda. E o que é que está gerando? Que alguns direitonas usavam a falácia de dizer, não, vamos crescer o bolo para depois distribuir. O regime militar disseram, Sarney disse, todo mundo disse. Né? Os americanos, Antônio Delfim Neto, todos esses burgueses, esses secretários de burguês de plantão, dizem isso, falam, vamos crescer o bolo. E agora, cara pálida, o bolo já cresceu. O povo tem que realmente acordar. O bolo está gigante. Vamos distribuir. Já tem estudo que aponta que for distribuir a riqueza dá 14.000 por mês para cada um. Dólar. Cada pessoa, de dólar. Aí vocês vão falar mais um pouco sobre isso. E quanto que é que está a realidade? 70% ou mais da população está na pobreza, com profundas dificuldades, ou uma parte até em extrema pobreza, com essa brutal concentração. E com isso eu passo a fala para o camarada Vator Rodrigues. Essa questão econômica é extremamente interessante. Eu vou ceder parte do meu tempo para o professor Donato. Ele, sem dúvida nenhuma, vai discorrer com muito mais competência que eu. Eu chamo a atenção só para algumas questões. Por exemplo, quando se fala da abundância, da riqueza, é necessário se ver o seguinte: o mundo hoje produz, o mundo capitalista, o mundo socialista, todo mundo produz um PIB de 90 trilhões. Mas os títulos lastreados, chegam a 600 trilhões de dólares. Então nós temos um PIB de 90 trilhões de dólares e nós temos papéis construídos ao longo da crise capitalista da ordem de 600 trilhões de dólares. Lembrem-se que a crise da bolha imobiliária deveu-se exatamente isso. Toda a economia lastreada em papéis sem liquidez, professor Donato. Conceição. Como eu não sou muito dessa área da economia, mas eu quero levantar uma questão aqui sobre a economia. A economia ela tem palavras e nomes
bem complicado para que as pessoas não entendam, né? Economia e juridiquês. Não entendam o que é que eles estão falando, eles, os donos do dinheiro, os donos da produção, os donos da fábrica, né? São muitos nomes difíceis. Mas na realidade o que existe são pessoas exploradas e quem está explorando é fácil. Tá entendendo? Não tem nada difícil. Eles põem um monte de nome, mas o nome é isso. São pessoas que estão comendo e são pessoas que estão passando fome. E tem aquela classe média que come que fica comendo e sonhando um dia ser rico, comendo um pouco que a elite deixa, sonhando um dia ser rico. E querendo não chegar nem perto de pobre para não pegar, achando que pobre é uma doença, né? Agora, tudo isso, para mim, tudo isso se resolve com a questão da educação. Porque quando você tem um conhecimento, você não é enganado, né? Quando você tem um conhecimento, quando muita gente, né, até não queria falar mais nele, mas esse fascista, o bobo da corte, que está no poder aí, que foi botado pelo poder pela essa elite, né? Ele diz várias vezes que o Brasil pode se transformar na Venezuela. Se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai saber que nunca isto vai acontecer. Nós temos um país continental, um país onde a gente produz 85% do que a população come, o que a gente come é produzido aqui no Brasil. Então nunca a gente iria ser feito uma Venezuela, porque fala isso dizendo que os Estados Unidos vai fazer um bloqueio, vai fazer um bloqueio no Brasil, como faz há mais de 50 anos em Cuba e como faz na Venezuela. Fica querendo dar migalhas, tá entendendo? Querendo dar migalhas. E prendendo as riquezas do Estado. Prendendo a riqueza da Venezuela. Então o pessoal faz, a Venezuela está passando fome, a gente vai passar fome. Não vai não. Então, para ter certeza, a gente tem que ter conhecimento. Por isso que eles não querem escolas públicas de qualidade, universidade pública de qualidade, para que a gente abra a nossa cabeça e saiba que esses fascistas só usam o medo e a mentira para se sustentar no poder. Camarada Donato. Bem, camaradas, agradeço principalmente o camarada Vator, porque dificilmente eu ia conseguir falar o que é necessário para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje. Uma crise de superprodução, vocês acabaram de dizer. Toda crise de superprodução, ela provoca revolução. Só uma partezinha, alertando nossos internautas que você vai pegar uma primeira parte, nessa segunda parte da fala do Nato, e vai, na terceira parte ele vai seguir, porque a cada 33 minutos a gente faz nova parte, tá? Então já é automático, o computador já trabalha dessa forma, então ele vai começar agora, já vai emendar, então aproveito para pedir aquele like, aquela inscrição, né? E aquele compartilhamento, né? E vamos apreciar a fala, ter o privilégio da fala do Manuel Palavra-chave. E fica com a gente nessa primeira parte e na segunda parte, com a sequência, a fala dele. O conceito-chave de toda essa discussão nossa aqui, que é de uma grande complexidade, é que o Brasil, o mundo, está passando por uma nova fase do imperialismo. Não é novo. Se você pegar o livro O Imperialismo, fase superior do capitalismo, ou fase última, como queira, do Lenin, o Lenin vai pegar em 1916, entre 1916 e 1920, e mostrar da necessidade que o capital, que o capital tem de ocupar novos mercados. Porque com a crise de superprodução, em um mesmo país, que no caso era a Inglaterra, a Alemanha e o Japão, a Inglaterra e a Alemanha principalmente, surgiu o trem de ferro. O trem de ferro tem que ser, terminou de encher a Inglaterra de linha de trem, tinha que vender os trilhos e os trens de ferro para outros países. Como o mundo
já existiam os estados nacionais, ou esse trem entrava lá por bem ou por mal. Então, naquele movimento ali, é o que o Lênin utilizou exatamente a necessidade, a crise de superprodução, é como se contrapondo à proposta de a aceitação do grande intelectual, Kautsky, né? Que é um dos caras que mais conhecia o marxismo e foi o primeiro a trair o marxismo. Ele dizia que não existia nova fase do capitalismo, que era simplesmente uma fase do capitalismo, o mesmo capitalismo de sempre. E que as grandes empresas agora, dizia ele, em 1902, dizia as grandes empresas agora vão se articular com as empresas nacionais, cada um produzindo no seu lugar, e aí o capitalismo continuaria. Lenin mostra que é o contrário, que a Primeira Guerra Mundial acontece exatamente porque o capitalismo, o capital não cabia mais em um só país. E uma série de países não iam aceitar a intromissão da Inglaterra, da Alemanha, lá para vender seus produtos. Aí nós temos no mundo inteiro uma luta que terminou com a possibilidade da primeira revolução, né, grande revolução de outubro, mas foi a análise de Lenin ali que se baseou exatamente nessa necessidade econômica que a gente discute a parte jurídica, a parte política, a parte histórica, mas não podemos esquecer que por trás, no seu subsolo, está uma contradição no capitalismo. É produzir uma quantidade, uma superprodução de mercadoria e cada vez concentrar mais riqueza, só que naquela época a riqueza material, agora a riqueza subjetiva, né? Naquela época criava até certo ponto, até emprego, porque um trem de ferro entrava no Brasil, entrava em outros campos, produzia estrada de ferro, hoje não produz nada. Então, o Lenin mostra isso aí, mostra que o mundo vai terminar entrando na Segunda Guerra Mundial, como de fato, lá nos anos 30, chega na Segunda Guerra Mundial, né, que era passar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e é preciso resgatarmos isso aí e atualizarmos os dados para não ficar trabalhando em cima do passado. Nós temos hoje, diante desses argumentos que eu estou colocando aqui, não é o trem de ferro, nós temos hoje grande fluxo tecnológico que nós colocamos, uma superprodução de conhecimento. Nós temos hoje a grande guerra, chamada Guerra Fria, agora é a guerra dos Estados Unidos contra o perigo para ele, que é a China, que já está trabalhando com tecnologia 5G, está vendendo celular por aí muito superior a todos produzidos lá pela Microsoft e outros aí. A China deu um prazo de 3 anos. A China deu um prazo de 3 anos para as empresas norte-americanas que estão na China trabalharem com tecnologia 5G, que a tecnologia norte-americana vai terminar não conseguindo trabalhar entre eles. Quer dizer, hoje nós estamos, já dizia inclusive o nosso presidente lá do partido, o Renato, temos que ter cuidado que hoje é uma briga.